O Corinthians quer repetir a história da invasão corintiana. Ficou marcado na história do clube. O Corinthians está a 4 jogos do título da Copa do Brasil. Força total na quarta-feira. Já está definida a divisão de ingressos na Copa do Brasil. E a nova camisa do Timão para comemoração do aniversário do clube. O noticiário completo do Corinthians você confere aqui. Agora, canal do Cereto, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Você já fez? Faça sua inscrição, aperte o sininho. Fortaleça o canal, a opção todas as notificações e deixe o seu like se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando do canal, das lives, enfim, da produção de conteúdo, você deixa o seu like e deixe também seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Separei vários comentários hoje, vou ler os comentários no final do vídeo de hoje, tá? O noticiário completo do Corinthians eu trago para você, mas antes um recado da Sportbet BR, sportbetbr.com, o melhor site de apostas do Brasil, uma plataforma segura e super fácil de usar. Entre lá no sportbetbr.com e faça já o seu cadastro. Deposite e comece a apostar. Venha torcer, se divertir e ter a chance de ganhar uma boa grana na sportbetbr.com. É assim, apostou, ganhou, é Pix. Tá todo mundo aqui nesse meio de semana. Tem jogos da Copa do Brasil, tem os jogos dos campeonatos europeus, tem muito jogo para você, Campeonato Brasileiro. É só você entrar, apostar e se divertir na sportbetbr.com. Olha só, a derrota para o Fortaleza, vamos esquecer isso aí, tá? Derrota para o Fortaleza, vamos esquecer. Jogo horroroso, jogo péssimo, jogo pífio do Corinthians, com cara de Wagner Mancini. Não era o Corinthians do Vitor Pereira, né? Era o Corinthians do Ramiro, do Matheus Vital, do Léo Natel, com todo respeito, era um Corinthians que lembrava muito mais o Corinthians do Wagner Mancini e não o Corinthians do Vitor Pereira. Se bem que o Vitor Pereira, fora de casa, em jogos fora de casa, o Vitor Pereira não está conseguindo ganhar de ninguém, hein? O retrospecto no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento no Campeonato Brasileiro em jogos fora de casa é de menos de 45%. Se eu não me engano, é de 41%, 41,6% no Campeonato Brasileiro. O retrospecto é baixíssimo. Na Copa do Brasil, o retrospecto fora de casa também é muito baixo. Vamos lembrar que na Copa do Brasil, o Corinthians entrou naquela terceira fase, jogou contra a Portuguesa Carioca, o jogo que foi em Londrina, só com a torcida do Corinthians, né? Não foi no Rio de Janeiro, foi em Londrina, no Paraná. Norte do Paraná só tem torcedor do Corinthians, e o Corinthians empatou um jogo fraquíssimo com a Portuguesa e com a fraquíssima Portuguesa pelo placar de 1-1. Depois ganhou na volta em Itaquera pelo placar de 2-0. Nas oitavas de final, o Corinthians ganhou do Santos em Itaquera 4-0, um dos melhores jogos do Corinthians na temporada, goleou o Santos 4-0 e perdeu na Vila Belmiro pelo placar de 1-0. E para o Atlético Goianiense, já na fase de quartas de final, o Corinthians perdeu fora de casa 2-0 e depois ganhou em casa pelo placar de 4-1. Então você vê que e também na Libertadores, né? Libertadores, retrospecto do Corinthians fora de casa também é complicado, não conseguiu vitórias. O Corinthians consegue ter muita força jogando em casa, jogando ao lado de sua torcida, mas fora de casa não está conseguindo um bom retrospecto. Por isso a importância de decidir os 2 jogos contra o Fluminense, essa série da semifinal, o segundo jogo em casa contra o Fluminense. Eu disse na manchete o seguinte: o Corinthians está em busca de repetir a história. Quero mostrar para vocês um jornal, uma estampa de jornal, uma capa de jornal que eu preparei da Gazeta Esportiva, jornal tradicionalíssimo, né? Que hoje é site, a Gazeta Esportiva e a televisão também, mas à época um dos jornais mais tradicionais do Brasil. A Gazeta Esportiva mostrou na sua capa
o seguinte, a seguinte manchete: invasão corintiana. Ó, 5 de dezembro de 1976. É um dos jogos mais importantes da história do Corinthians. O Rio de Janeiro ficou preto e branco. Por quê? Tinha mais torcedores do Corinthians do que torcedores do Fluminense no Maracanã. O Corinthians empatou com o Fluminense que era conhecido à época como a máquina tricolor, o Fluminense que tinha o Rivelino, o Roberto Rivelino, os mais antigos vão se lembrar, o Roberto Rivelino, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e que depois que perdeu o título de 74 para o Palmeiras, o Corinthians perdeu o título paulista de 74 para o Palmeiras, e o Rivelino acabou saindo do Corinthians de uma maneira, foi considerado muita pressão em cima do Rivelino, e ele saiu do Corinthians. Aí ele foi para o Fluminense, onde também é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, e o time do Fluminense era considerado a máquina tricolor. Só que o Corinthians foi lá, semifinal de Campeonato Brasileiro, era semifinal de Campeonato Brasileiro, um jogo à noite, com muita chuva, né? E o Corinthians com o gol do Russo, o beijinho doce, como diria o Osmar Santos, o gol do Russo, o Corinthians empatou o jogo e levou o jogo para a decisão dos pênaltis. E na decisão dos pênaltis, o Corinthians conseguiu a classificação para a final do Campeonato Brasileiro. Depois perdeu a final para o Internacional, em Porto Alegre. A época era jogo único na casa do time que tinha a melhor campanha. Mas esse jogo da invasão corintiana sempre será lembrado como o jogo em que a torcida do Corinthians invadiu o Rio de Janeiro. A torcida do Corinthians tinha mais gente no Maracanã, tinha mais torcedores do Corinthians do que torcedores do Fluminense. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi definido, depois de tanta e tanta polêmica envolvendo aquele jogo entre Corinthians e Flamengo pela Libertadores da América, quando houve a divisão de ingressos e naquele jogo o Duílio Monteiro Alves entrou em acordo e sofreu muitas críticas por isso. Ele entrou em acordo com a direção do Flamengo para liberar 4.000 ingressos para a torcida do Flamengo em Itaquera e em contrapartida recebeu 4.000 ingressos da torcida do Corinthians. Os corintianos receberam 4.000 ingressos para o jogo no Maracanã. Só que proporcionalmente, né, o Maracanã tem capacidade para 70.000 pessoas e a Arena Itaquera tem capacidade para 48.000 pessoas, então a proporção, a torcida do Flamengo levou vantagem nessa questão da proporção e a torcida do Corinthians não ficou nada satisfeita e o Duílio foi muito criticado. Dessa vez, houve um acordo diferente com a diretoria do Fluminense, entre a diretoria do Corinthians e a diretoria do Fluminense. Agora, o acordo é o seguinte: 6% das entradas para a torcida visitante, da capacidade total do estádio, proporcional à capacidade total do estádio. Então, os torcedores do Corinthians terão 6% das entradas referentes, proporcional, 6% das entradas, proporcional à capacidade do Maracanã, e os torcedores do Fluminense terão 6% das entradas proporcional à capacidade. É isso aí, olha, o Maracanã, o estádio do Maracanã, os ingressos já estão sendo vendidos, aliás, valor único, R$90 para a torcida do Corinthians, torcida visitante. O torcedor do Corinthians terá, portanto, o torcedor do Corinthians, fazendo a conta direitinho aqui, o torcedor do Corinthians terá, portanto, 3.600 ingressos. 3.600 ingressos, porque 57.000 ingressos foram colocados à venda no Maracanã. Tá? 57.000 ingressos colocados à venda. Então, 3.600 ingressos para a torcida do Corinthians com preço de R$90 cada ingresso. Claro que os 3.600 ingressos serão adquiridos pela torcida corintiana, pelos planos, inclusive, do fiel torcedor. E no jogo da volta, 2.900 ingressos para a torcida do Fluminense. Então é mais ingresso para a torcida do Corinthians, mas é uma questão de proporção, tá, dos dois estádios. Bom, bem explicada essa questão, o Corinthians treina na manhã desta terça-feira, é o último treino antes da decisão contra o Fluminense, o jogo da quarta-feira, às 7h30 da noite no Maracanã, tá? Jogo às 7h30 da noite no Maracanã, mais uma decisão para o Corinthians. E eu vou colocar o campinho, eu já errei todos os campinhos.
inclusive no último jogo, e eu disse que eu ia errar e errei, tá? Mas esse aqui eu não vou errar. Não é possível. Esse não tem como errar. Porque o Corinthians com força quase total, só faltava eu errar. Ô Vitor Pereira, me ajuda, meu garoto. Ô português, me ajuda a escalar o time do Corinthians. Olha só. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. O Duqueiroz, o Fausto Vera e o Renato Augusto. Adson, Yuri Alberto e o Roger Guedes. Acho que dessa vez eu não vou errar, né? Ou quem sabe. Porque o Corinthians não revela os relacionados, o Corinthians não revela quem tá machucado, o Corinthians não revela... Mas eu acho que dessa vez, com força máxima, é o time que começou o jogo contra o Atlético Goianiense, entrou um time reserva para jogar contra o Fortaleza, né? Com exceção do Roger Guedes e do Cássio. Então acho que dessa vez é bola na caçapa, dessa vez não vai ter como errar. O Maicon é o único que está fora do time, o Rafael Ramos não sei se volta ou se não volta, tem que depender. O Cantígio ficou de fora do último jogo, ninguém sabe por que ficou de fora também. O Rony tá com dores no joelho e ficou de fora do último jogo, são opções, mas o time titular vai ser esse time aí, um time cascudo, né? Um time cascudo para enfrentar a equipe do Fluminense. Mas eu erro todas as escalações. Espero que essa eu não erre. Deixa eu passar uma informação aqui para vocês, que é a seguinte: o Corinthians vai fazer aniversário no dia 1º de setembro, né? E está preparando surpresas para o 1º de setembro. Deve fazer um anúncio da questão dos sócios torcedores. O Corinthians tem mais de 150 mil sócios torcedores, mas deve fazer uma reformulação no projeto de sócios torcedores. Há uma expectativa de que o Corinthians possa anunciar até um projeto para aumentar a capacidade da Neoquímica Arena e, normalmente, o Corinthians, no dia 1º de setembro, que é o dia do aniversário, ele sempre anuncia a terceira camisa. A terceira camisa sempre é anunciada no dia 1º de setembro. E o Corinthians está marcando para o dia 4 de setembro, que é um jogo contra o Internacional, a estreia da terceira camisa. E sempre causa muito polêmica a terceira camisa, que normalmente ela é confeccionada justamente para causar um pouco de polêmica, para repercutir e para vender. E a terceira camisa esse ano tem uma imagem rodando na internet. Quem deu essa imagem foi a ID Corintiana, tá? Quero trazer aqui o crédito para os meus amigos, para o Butti, pro pessoal lá da ID Corintiana, para o Manfio, para a galera toda. E olha só, essa é para o Zambroni, né? Essa é a camisa que está sendo divulgada aí. Não sei se será exatamente essa camisa, que é alusiva ao Japão. Por que é alusiva ao Japão? Porque faz 10 anos que o Corinthians conquistou o título lá no Japão. Aliás, eu estava lá, um dos momentos mais marcantes da minha carreira, inesquecível, sem dúvida alguma, esse título corintiano, quando houve a invasão. A gente não falou da invasão corintiana aqui no Maracanã, lá no Japão foi uma invasão impressionante. 30 mil corintianos atravessaram o oceano, atravessaram o mundo, né? Atravessaram o mundo para ir ao Japão, para ir a Tóquio, para ir a Yokohama, onde foi a final, a decisão entre Corinthians e Chelsea, pelo Campeonato Mundial. Então, provavelmente vai ser uma camisa muito parecida com essa aí. Vocês gostaram? Não gostaram da camisa? Vai causar polêmica. Com certeza vai causar polêmica. E eu quero que você deixe o seu comentário. E a Copa do Brasil, a organização da Copa do Brasil está fazendo uma promoção, né, do jogo de quarta-feira. E ela colocou aí: conheça o semifinalista. E um dos semifinalistas é o Corinthians, o técnico é o Vitor Pereira, o estádio Neoquímica Arena com capacidade, coloca aí a CBF de 49.205 pessoas. O capitão do Corinthians é o Cássio, e aí eu acho que é legal a lembrança. O primeiro jogo do Corinthians na Copa da história da Copa do Brasil, que começa em 89, né? A Copa do Brasil começou em 89. O primeiro jogo do Corinthians foi contra o Sampaio Correia do Maranhão. O Corinthians tem 3 títulos na competição. O Corinthians ganhou em 95, aquele time do Marcelinho, do Viola, ganhou em cima do Grêmio, né? Na final contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, diga-se de passagem, um título inesquecível em Porto Alegre. Em 2002, o Corinthians ganha
o time comandado pelo Carlos Alberto Parreira ganha do Brasiliense. Em 2009, o time comandado pelo Mano Menezes, o time que tinha o Ronaldo Fenômeno, e o time ganha do Internacional lá em Porto Alegre. Vitórias importantes do Corinthians, que chegou ainda em 3 finais, em outras 3 finais. Tem 3 títulos e chegou na final contra o Flamengo em 2000 e contra o Cruzeiro em 2018, chegou numa final e perdeu, né? Lembra daquele gol do Pedrinho que foi anulado pelo árbitro de vídeo? Lamentavelmente foi anulado pelo árbitro de vídeo. Teve uma final contra o Grêmio, que o Corinthians perdeu na final no Morumbi. O time era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. E teve uma outra final que foi em 2008. O Corinthians perdeu. O time era comandado pelo Mano Menezes e perdeu para o Sport do técnico Nelsinho Batista lá em Recife. Ou seja, o Corinthians ganhou 3 títulos e chegou a outras 3 finais. O Corinthians tem muita tradição nesta competição. Olha só, o seu comentário aqui no canal do Cereto, Fernando Gabriel. Esse time só joga em casa por causa de pressão da torcida. Fora sempre foi assim, desleixado e acomodado. E esse técnico Pardal aí vai nos deixar fora do G4 e ainda sem Libertadores de Copa do Brasil. Anotem isso. O pessoal ficou bravo depois da derrota para o Fortaleza. O Emerson Bonfim, sempre conosco. Obrigado, Emerson. Depois da contratação do Quarteto Fantástico, jamais imaginei tamanho retrocesso no Corinthians ao ver o Léo Pastel, o craque bebê, o Vital, e o Ramiro Pericouve. PQP, olha, realmente. É o quadrado trágico depois do quadrado mágico. Rafael Freitas, boa noite, Cereto. Temos que rezar para ficar entre os 4, pois não acredito ganhar a Copa do Brasil. Perdemos pontos bestas por poupar jogadores. Não tem como ir para um jogo importante se ao menos não tiver o mínimo de entrosamento na questão do Fortaleza, né? Do jogo contra o Fortaleza. O Anderson Barros, o que pode salvar o ano para o Corinthians é a Copa do Brasil. Esperamos que a diretoria limpe os pés de rato do elenco e venha forte para disputar de fato as competições. O próximo comentário é do Alexandre Moraes Mendes. Chegou a hora de parar de poupar tanto. Copa do Brasil, passar pelo Fluminense é bem provável, mas ganhar do Flamengo em dois jogos eu acho bastante improvável. Então, foco no G4. E o Ailton, parabéns, Corinthians, por estragar mais um final de semana meu. Pois é. Infelizmente, voltamos a ser um time perdedor, incompetente, ordinário, horroroso. Meu Deus, haja paciência com este técnico que é um animal. Burro! Rapaz, esse time ainda vai me matar por me fazer passar tanta raiva. Cruz, credo, calma, Ailton. Segura aí o coração e faça a inscrição no canal do Cereto. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, aperte a opção todas as notificações. Deixe o seu like para fortalecer o canal, é muito importante que você deixe o seu like, Você está gostando do vídeo? Você está gostando do canal? Dá uma força para o canal, deixe o seu like, compartilhe a live, compartilhe os vídeos para mais gente assistir, faça aí o seu comentário. O que é que você acha? Esquece aí a derrota para o Fortaleza, vamos pensar positivo para o jogo contra o Fluminense na quarta-feira. Me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto também no Twitter. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. É isso aí. Tchau. Já gravou? Já tô voltando com a Manu. Eu vou passando a canastra pra mim.